Agora, sim, boa noite, muito boa noite nesta noite do dia 27 de agosto do ano de 2025, com mais uma resenha do Shotcast, esta de número 199, né, que está tematizada aí de acordo com vários pedidos. Aqui você manda, você pede, na verdade você manda e a gente se vira. Por quê? Já faz tempo que o pessoal está cobrando Celso. Ele que é um grande apreciador, consequentemente um grande conhecedor da obra de Ian Fleming, não é, que está aí nos mais diversos formatos, já faz parte, inclusive, da cultura popular mundial. 007, hein, Celso? Você se preparou material para falar de 007, atendendo a muitos pedidos. Deixa em suas mãos, então, introduzindo esta temática que foi muito pedida pela nossa audiência, e agora, em primeira mão, Celso vai falar sobre seu agente de ação preferido. Muito bem. O James Bond, todo mundo sabe, né? Ele é a criação do Ian Fleming, que, por sua vez, ele foi funcionário do que depois virou o MI5, né? Ele trabalhou na inteligência militar durante a época da Segunda Guerra, e depois da guerra ele continuou durante um tempo no segmento, tal, e foi lá que ele conheceu o Charlie? Que Charlie? Charlie do Charlie's Angels. Outra guerra. O Charlie outra era da guerra do Vietnã. Entendi. E depois ele começou, como forma de terapia, a escrever livros. E disse que os livros dele refletem um pouco da experiência dele no serviço secreto e chegam a ter traços da própria personalidade dele, Ian Fleming. Várias controvérsias, enfim, e ele teve muito êxito nesses livros que ele começou a escrever na década de 50. Talvez 52, 53, por aí. E rapidamente a fama do personagem que ele criou, o agente 007, começou a crescer e vieram as propostas de fazer filmes. Então, no começo dos anos 60, foi feito o primeiro filme baseado em livro do Fleming, chamado Dr. No. Apenas para que fique claro, né, o Dr. No foi o primeiro filme, mas não foi o primeiro livro. O primeiro livro foi o Cassino Royale, de 53. O Dr. No, se eu não estiver errado, foi o 6º livro, já finzinho de anos 50. E o Fleming, basicamente, durante um bom tempo, soltou um livro desses por ano. Então, não só livros, mas histórias curtas, enfim. E o livro Dr. No, ele tem, aliás, antes disso, né, nos livros do James Bond, nos primeiros livros, a descrição das armas é bem ruim. Tão ruim, inclusive, que um cidadão, também inglês, de sobrenome Boothroyd, chegou a escrever para o Ian Fleming, comentando as imprecisões que ele estava vendo nos livros a respeito das armas do James Bond, e chegou a fazer sugestões de armas
que o Bond poderia usar, enfim, etc, etc, etc. E a contribuição desse cara foi tão importante para o Ian Fleming que ele próprio, Ian Fleming, criou um personagem baseado nessa pessoa, que é o Quartermaster do 007, que é o personagem que depois foi chamado de Q, de Kill. E então, no filme Dr. No, logo no começo, o James Bond é chamado para o escritório do chefe dele, o M, e ele tem a pistola dele recolhida. Ele aparentemente estava numa missão, a arma falhou, ele tomou uns tiros, passou uns 6 meses no hospital e o chefe dele quis a arma dele. Falou, me dá essa sua arma que você não vai mais usar. E era uma bereta. Até aí a coincidência com o livro está perfeita. Nos livros do Fleming no começo era uma bereta mesmo. Só que no filme a arma é descrita corretamente como sendo uma bereta 635, etc, etc, mas a arma que aparece sendo entregue pelo Bond no filme não é a bereta 635. Essa cena aí, o que aparece é uma bereta 948, que é 22 Long Rifle. Dá para entender por quê, porque a 948 é uma arma de tamanho mais próximo de normal. A bereta original que estava no livro, ela nunca é mencionada nominalmente com modelo, etc. Mas ela é dada uma descrição que indica ser uma bereta 418. E essa arma é muito maior do que uma 418, que na mão dos dois aí ia desaparecer na cena, não ia aparecer. Então isso é um recurso muito comum em filme, porque se altera os objetos de cena para que eles apareçam melhor no filme. E esse foi um caso, mas é um caso que leva muita gente a crer que a bereta que o Bond usava no livro era uma bereta 948 e não era. Era uma bereta 418. Temos imagens? Temos. Eu tô atrapalhado aqui. Pequenininha. É uma das primeiras pistolas da bereta, inclusive. Ela foi projetada... A 418 é uma evolução de um modelo que foi projetado aí pelos anos 20, por aí. Então era uma pistola muito simples, muito pequena, striker fire, de ação simples, carregador para 6 ou 7 tiros de 6,35. Essa é a bereta 418 chamada de Bantam. Nada de especial, uma arminha muito da bacana, por sinal, mas assim, nada realmente de especial. Para assassinar a gente, serve numa boa, né? Mas para arma defensiva de um agente secreto, haveria escolhas melhores, né? Então, no livro, ela é descrita como uma bereta 635 com cabo esqueletonizado, recoberto de fita. Então, isso seria o aspecto da arma, de uma das versões dessa arma, né, com chassi de alumínio, ferrolho de aço e tal. E deve ter uma foto depois também da arma, mais ou menos como ela foi descrita no filme, no livro. Que seria... Câmbio. Alô, técnica. E você está mudo. E essa imagem retirada do perfil, de um perfil chamado Commando Bond, que é um entusiasta de James Bond, que se esforça por
por falar das armas do James Bond, dos livros posteriores ao Ian Fleming e tal, e ele criou uma reprodução do que teria sido a arma descrita pelo Ian Fleming. Então seria uma arma assim, sem os cabos para ficar mais fininha, tal. Fica um pedação de mecanismo exposto, mas esse tipo de coisa não era tratado especificamente nos livros. E no filme do Tourneau, essa teria sido originalmente... Esse é o perfil do cara, Commando Bond. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook, tá em todas as mídias, Commando Bond. E no livro e no filme, essa arma é substituída por uma Walther PPK. A PPK, todo mundo sabe, né? Mas para quem não lembra, ela é uma derivação da Walther PP, que foi uma das primeiras pistolas comercialmente disponíveis em ação dupla simples. E a PP foi lançada em 1929 pela Walther. PP, sigla de Polizeipistole, que é pistola de polícia, lançada no poderoso calibre 7,65 Browning. E em 1935 foi criada uma versão dela encurtada, que é essa da foto, que é a Walther PPK, que é a Polizeipistole Criminal, que era dirigida a detetives, que eram os caras que faziam a investigação criminal. Então era uma arma para ser portada discretamente, etc. Então ela tinha cano e ferrolho menores, carregador com um cartucho a menos, também de 7,65. E foi essa pistola que foi entregue para o 007 como sua arma de dotação, tanto no livro quanto no filme do Tourneau. Era o carga dele. Era a arma de carga. E essa pistola está em produção até hoje, 120 anos depois. Que coisa, né? Quer dizer, 120 é exagero, mas não está muito longe disso. Está indo quase para 100 anos que a Walther PP foi lançada, né? Então, e aí segue o filme. O Bond ainda tenta surrupiar a Beretta de volta, mas pegam ele no flagra. E o filme vai indo. Ao longo do filme, ele aparece com um monte de armas, um punhado de armas de origem absolutamente não explicada, né? Numa das cenas que ele está num quarto de hotel e ele meio que embosca um cara que ia assassiná-lo. Ele está lá sentadinho num canto, escondido, esperando o cara chegar, e quando o cara de fato entra e alveja os travesseiros deixados na cama embaixo do lençol para parecer que era ele, o cara dá lá 6 tiros e ele sentado na cadeira mata o cara com uma FN 1910 com silenciador. Ninguém disse de onde surgiu essa arma, ninguém viu essa arma na mala dele, mas estava na mão dele com o silenciador e tudo. Enfim. E segue o filme. Ele acaba usando outras armas que ele pega da mão de bandidos e oponentes de acordo com a situação. Essa é a FN 1910 que ele usa. Show de arminha essa, a pistola é muito da bacana. Aí não se sabe se foi erro genuíno de continuismo do filme, ou se eles usaram essa arma porque era a única que tinha no estúdio que tinha um silenciador para colocar na ponta. Sabe Deus. Mas era uma
foi uma das armas que ele usou no filme, além da própria Walther PPK. E a Walther continuou sendo a pistola de dotação dele, daí para frente, em muitos e muitos e muitos filmes, mas sempre houve participações especiais de outras armas na mão dele também. Enfim, e aí aquelas coisas meio curiosas, né? Quando a Walther é entregue para ele, é dito que não, a CIA dos Estados Unidos adora essa arma e ela tem um impacto como um tijolo numa vitrine de vidro temperado. Dá para ver que os parâmetros de potência ou de percepção de potência de tiro eram meio diferentes, né? Mas, enfim, literariamente, né, foram oferecidas sugestões para o Ian Fleming de armas plausíveis para o Bond usar, e incluíam revólveres. Inclusive, um dos meus revólveres favoritos na face da Terra, que era o Smith & Wesson Centennial. Mas o Fleming rejeitou, supõe-se que basicamente porque ele não via o apelo em revólver. Aí é uma cena do Felix Leiter de terno meio marrom e do Bond com terno cinza, ambos com as suas respectivas Walther PPK na mão. Macena, falando nisso, que hoje é aniversário dele, né? Macena. É verdade. Falando de Macena, hoje é aniversário do Maceninha. Parabéns para o Maceninha. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Queremos um pedaço do bolo. Abração para o Macena. E as felicidades, muitos anos de vida, hein, Macena? Enfim, aí começa muitas felicidades. Então, assim, começa na franquia do cinema com esse filme a trajetória da Walther PPK na mão do James Bond. Óbvio, né? Ele, em muitos aspectos, os filmes do James Bond, todos eles, requerem uma suspensão voluntária da descrença, né? E no começo, porque as produções eram muito menores em termos cinematográficos e financeiros também, eles não se atreviam muito com cenas muito escalafabéticas, chamemos assim. Mas à medida que o personagem foi criando nome e a série foi criando vulto, né, junto ao público, começou-se a fazer umas cenas que, para quem entende minimamente de arma e tiro, são absolutamente implausíveis, mas não é esse o ponto, né? O ponto da coisa é divertir-se com as peripécias do Agente 007, né? Então, aí começa a trajetória dele com a Walther PPK. Mas cinema é fantasia, né? 100% fantasia ou não? Tem a licença poética envolvida para isso, né? Porque, afinal, você tem... é tudo visual, né? Então você precisa de coisas que na tela fiquem bacanas, né? Um exemplo que a gente já citou aqui é o filme Munique, do Steven Spielberg, né? Que retrata a busca da equipe do Mossad pelos
pelos caras que planejaram o ataque nos Jogos Olímpicos de Munique. E ali, coincidentemente, também fala-se da Beretta 22, só que um outro modelo, a modelo 70 ou 71. E na primeira cena que aparece os caras usando isso para matar um iraniano na França, em Roma, aliás, aparece os caras sacando a arma, engatilhando e sapecando o cara. Só que as armas que eles estavam usando não eram a Beretta 71, era a Beretta 951, que é a mesma coisa visualmente, só que bem maior. E na sequência da cena aparece um terceiro membro da equipe, depois que eles saem, catando as cascas de 22 do chão, para não deixar provas. Então, como informação da cena, tá tudo certo, mas eles trocaram a arma porque a 71 é uma pistolinha desse tamanho, assim. E a 91, a 51 é uma pistola desse tamanho, então aparece melhor na cena. E tem filmes, né, que tem cenas de tiroteio muito realistas, muito bem feitas, tipo o Hit, que a gente discutiu outro dia, né? Os detalhes que tem na cena de tiroteio na rua em Los Angeles, naquele filme esse que já tem 30 anos, aliás, de lançamento, mas é coisa que chegou a ser usado como exemplo em filme em treinamento de policial de verdade, como exemplo de bom manuseio de fuzil. Então, filmes e filmes, né? Vai dar prioridade. Eu fiquei chocado que outro filme que tá fazendo, 40 anos de idade, é o Goonies. Ah, é? Que coisa, hein? Eu fui ver esse filme no Bah, cinema, nas férias da escola. Back to the Future também. 40 anos já. A série do James Bond, por exemplo, já fez 60 anos, né? Doutor No é um filme que foi lançado em 63, eu acho. Qual que é a 61, história do 60. Dr. No pra ti que não é versado em 007? Tipo eu, assim? O enredo básico do Dr. No ele é um cientista maluco, chinês, bilionário, que de uma ilha particular que ele tem no Caribe, mais especificamente na Jamaica, ele interfere com o lançamento de foguetes da NASA que são feitos em Cabo Canaveral, na Flórida, logo ali para cima. Então a ideia dele era criar uma sociedade alternativa. E aí, mero pano de fundo para as Dr. peripécias. No, Dr. No, então era um Raul Seixas da China, é isso? Mais ou menos isso. E assim é. Nesses primeiros filmes, a arma é mero coadjuvante, né? Mas a partir já do segundo filme, que é em alguma próxima resenha a gente fala, a arma que ele usa já começa a ter um destaque um pouco maior. Não é? Muito bom, hein?